Eu vou procurar ser objetivo aqui, porque nós ainda temos ceia, temos mais um momento de primícias e eu tenho que compartilhar algo com você. Olha que interessante. Deus nos leva para o futuro por meio das suas promessas. Eu vou repetir. Deus nos leva para o futuro por meio das suas promessas. Porque o Senhor sabe exatamente quais são os planos que Ele tem para nós. O Senhor não tem dúvida sobre a sua casa. O Senhor não tem dúvida nenhuma sobre a sua movimentação. Ele nunca teve crise por causa de você acerca do que fazer. Ele nunca passou uma noite mal dormida, não resolvida, porque olhou para mim, Israel, e disse: o que eu faço com esse menino? Não. Nele está a completude dos dias, preste atenção nisso. A perfeição daquilo que a gente olha para frente está nele, porque ele nos leva para o futuro através dessa palavra. E olha que interessante, um lugar cheio do Espírito Santo sempre será um lugar extraordinário. Porque um lugar cheio do Espírito Santo jamais será confundido com um lugar qualquer. Às vezes a gente pensa que qualquer lugar é lugar, qualquer movimento é movimento, e de verdade vai muito além disso, porque a palavra de Deus nos dá inúmeros exemplos de lugares comuns que, ao serem cheios da glória de Deus, se tornaram relevantes nessa terra. Exemplos de avivamentos desde os movimentos primórdios, dos primórdios da igreja, como nós a conhecemos, até os dias de hoje, dos mais recentes avivamentos relatados em livros, histórias, países inteiros que se converteram. Pessoas comuns que se tornaram em pessoas extraordinárias, porque tiveram contato com a glória de Deus, foram cheias do Espírito Santo e saíram do comum e entraram no extraordinário. Você precisa começar a entender um pouco mais sobre o que Deus tem sobre você. Ainda que você se ache comum, uma vez cheio do Espírito Santo, nunca mais você será o mesmo. Talvez você tenha que fazer força para voltar ao passado, de quem você era antes, dizer: agora eu não quero mais viver essa vida de convertido, agora essa vida está muito chata, eu vou voltar para aquela vida, porque isso aqui exige demais de mim. Ei, escute, é mais fácil você se lançar na correnteza e deixar com que o Senhor te conduza, porque aí você não vai ficar lutando contra o Senhor. É interessante que esse caminho de dimensão de entrega tem a ver com o quanto que a gente quer e o quanto que a gente se faz disponível. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 1. E nós vamos até lá em torno do versículo 11, 12. Atos 12, 1 em diante. Nos diz: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja. Repita comigo: pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. A festa dos pães sem fermento são os 7 dias após a Páscoa. No movimento de Páscoa, o Pesach, passagem, os 7 dias que sucedem são esses dias das festas de pães sem fermento. Tendo-o prendido, referenciando a Pedro, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Lembra que havia um movimento de conveniência sobre o que Roma executava para atrair a atenção e a aprovação dos judeus. Roma, quando dominava um povo, ele permitia que esse povo continuasse exercendo a sua fé. Ele assumia o lugar de autoridade sobre a fé das pessoas, mas permitia que o culto continuasse acontecendo. Roma se apropriava das finanças daquele povo através de tributos e impostos.
impostos, e ele não descaracterizava muito, só um pouco, o ir e o vir daquela gente. E nós vemos claramente que o movimento de Roma em relação a Pedro e também aos outros que morriam à espada era por conveniência. Repita comigo, conveniência. A autoridade que quer subjugar a igreja muitas vezes cria caminhos de conexão por conveniência, dizendo que acredita, que respeita, que trata bem. Você já ouviu político que só aparece em igreja na época de eleição? E depois ele some? Roma já dá aula nisso em Atos capítulo 12. Porque faziam esses movimentos de maltrato em relação a pessoas que pertenciam à igreja, somente pela conveniência, ou seja, eu não quero ter problema. Irmão, a Bíblia não trata com isso, ela diz siga em paz com todos, mas também ela instrui, resolva o que precisa ser resolvido. Há um versículo que diz, eu não lembro onde é que está: acaso vocês não têm maturidade para resolver as coisas entre vocês? É preciso procurar outros para lhes auxiliar? É como se a gente tivesse que viver a fé de um nível tão elevado que em algum momento, ao sentar para conversar, a gente senta, conversa e se resolve. Na moderação da conveniência, o texto segue nos falando. Versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, repita comigo, a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Olha aqui para mim um pouquinho. Pedro está preso, sabia muito bem o que tinha acontecido com os seus. Pedro estava lidando com a iminente morte. Pedro estava dormindo, guardado por sentinelas, muito bem algemado, fechado. Naquela noite em que naquela prisão tudo já estava resolvido, de repente alguém chega do lado dele e diz: ei, tudo bem por aí? Levanta aí, vamos embora. E aquelas algemas que o prendiam caíram ao chão. Quando aquelas algemas caíram ao chão, ele levanta e já recebe outra ordem. A outra ordem que ele recebeu foi: coloca um chinelo aí porque a gente vai sair. E sabe quando a gente acorda e ainda não acordou? Deixa eu falar para você, eu demoro para acordar. A Viviane diz que o alarme do meu celular parece um toque de submarino nuclear no fim do mundo. Pá, 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 e eu acordo, eu desligo o celular e eu fico ali, iniciando. Sabe aquele computador lento? Eu vou iniciando, eu vou indo, eu vou lembrando. Eu sou casado, eu tenho filho, eu sou pastor. Sabe, olha, tem um cachorro aqui em casa. Eu vou indo, irmão, eu vou indo devagar, não exija de mim. E pelos sinais que Pedro está dando nesse texto, Pedro também não era, que tem gente que acorda que chega a dar raiva, né? A pessoa levanta da cama, já, aleluia Jesus, já sai. Não é? Quem que é assim, rapidão, para acordar e sair caminhando? Jesus amado, você é um X-Men. E geralmente os que são assim empilhados, casam com devagar, não é verdade? Aí que se equilibra na vida, né? É que nem quem dorme rápido quando deita na cama. Lá em casa eu nunca sei se sou eu ou a Viviane, porque às vezes eu olho para o lado, ela já está dormindo, às vezes ela olha para o meu lado, eu já estou dormindo. Mas tem casal que deita na cama, um fica lá assim, contando carneirinho, e o outro deitou na cama e já... Ao que tudo indicava, Pedro tinha um sono profundo. Pedro dormindo, recém-acordado por um anjo, levanta,
as algemas caem no chão, e o texto é muito claro, ele coloca as sandálias no pé dele e sai caminhando, e Atos 12 diz que ele não sabia se estava tendo uma visão ou se estava acordado, ou seja, ele estava meio dormindo, meio acordado. Tem coisas que você pede para Deus acontecer na sua vida dentro de toda a lucidez possível. Talvez é porque você ainda não tenha aprendido a lidar com o sobrenatural. Porque milagre, irmão, deixa eu te contar um segredinho. Milagre você não explica, milagre você vive. Milagre você não fica explicando em 200 detalhes, milagre você vive. Tem coisas que você fica fazendo conta a vida inteira e depois que acontece, você vai olhar no retrovisor, você vê que Deus te anestesiou, senão você não ia dar conta. E quando alguém olhar para você e dizer, nossa, como você foi forte, que resiliência na sua vida. Irmão, lá no fundo a gente sabe que de verdade a gente não tinha toda essa capacidade. Porque o Senhor pega a gente e faz com a gente o que Ele quer. E é porque a gente permite. A gente diz, Senhor, cumpre em mim a sua vontade. Pedro estava vivendo esse sobrenatural e não tinha noção do tamanho da coisa que estava acontecendo. Versículo 9 diz que tudo lhe parecia uma visão. Vamos para o versículo 10. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Ninguém colocou a mão, nem o anjo colocou a mão. E passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Sabe o irmão que acordou de chinelo, ainda cheio de remela no olho, caminhando de chinelo, saindo da cadeia, seguindo o anjo disse para seguir. De repente, pastor Nagil, você estava sozinho na esquina. Cadê o anjo? Para mim agradecer, ou para mim ter uma revelação a mais sobre ele, para mim entender mais algumas coisas. Pedro se viu naquela rua sozinho. O anjo foi-se embora. Versículo 11 diz, então Pedro caiu em si e disse, ou seja, ele não tinha caído em si ainda. Eu acordando. Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Ele sabia da conveniência de Roma, ele sabia o que Herodes estava tramando em relação ao povo. Está tocando um celular aí, irmão, é Samsung. Ele sabia de tudo que estava acontecendo e naquele momento ele teve certeza que um milagre havia acontecido na sua vida. Levanta a mão aí, dá glória a Deus, irmão. Tem coisa que você está meio anestesiado, a hora que você der por conta, você já vai ter passado. E por favor, reconheça a mão de Deus. Não deixe de reconhecer a mão de Deus no milagre que você vai viver. Não tenha problema de viver de milagre em milagre. Ah, pastor, eu queria uma estabilidade na minha vida que eu não precisasse mais ficar tanto precisando de milagre. Irmão, quem aprende a viver de milagre já não consegue mais viver pela rotininha da vida comum como ela é. É de milagre. Se o Senhor te confiou a viver de milagre, viva de milagre. Não fique lutando contra isso. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria. Repita comigo, Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. O que eles estavam fazendo ali? Entenda uma coisa. Depois de uma libertação sobrenatural, havia um lugar que era um destino, que comportava acolher um milagre. Entenda uma coisa. Nem todo lugar, nem todas as pessoas vão comportar explicação de milagre, testemunho de milagre. Tem coisa que você conta para alguém dizendo, cara, está acontecendo isso na minha vida, Deus está fazendo isso. Aí tem um desgraçado que diz, mas eu acho que isso aí não vai dar certo não. Eu já ouvi falar que esse negócio assim não funciona, sabe? É bom a gente colocar o pé no chão, né?
Irmão, e aí você já está vivendo um milagre, a coisa está acontecendo, o caminho está aberto na tua frente, um monte de gente já está percebendo que está mudando alguma coisa, e você vai compartilhar o coração na intimidade para alguém te colocar para baixo. Pedro tinha vivido um milagre. Sabe qual lugar que ele foi? Ele não foi para um lugar de murmuração, ele foi para um lugar de oração. E um lugar de oração só é um lugar de oração não porque é uma capelinha e tem uma cruz na frente. É porque tem gente lá dentro que ora. E gente que ora, gente que intercede, gente que tem vida com Deus, tem plena capacidade de absorver a informação de um milagre. Pedro estava fragilizado pelos dias que tinha vivido. Pedro estava fragilizado, ele precisava chegar num lugar de referência. E um lugar de oração sempre será referência para quem já viveu o milagre, ou para quem precisa viver o milagre. Afinal de contas, embora Pedro tenha tido o seu sono revelado em Atos 12, eu tenho certeza que por aquilo que ele aprendeu com Jesus, antes de dormir, ainda que estando preso, sabendo do seu possível destino, ele estava conectado com o Senhor, também em oração. Tanto que a narrativa sobre essa história começa falando de uma igreja que estava em oração. Então oração não é um turno, oração não é um culto, oração não é um momento, oração é um estilo de vida permanente, que estabelece um fundamento de autoridade, que enquanto dormimos, o Senhor está operando. Afinal de contas, aquele que nos guarda não dorme. Dá um glória a Deus aí, crente. Salmos 130 diz: espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais do que as sentinelas esperam pela manhã. Irmão, quem tem expectativa em Deus não dorme frustrado e não acorda frustrado, porque sabe que as coisas saíram do domínio das suas mãos, que as chaves saíram do domínio das suas mãos e foram totalmente entregues a Deus. E as chaves que são entregues a Deus já não dependem da decisão, do esforço, da intervenção, porque esses se fizeram maduros na esperança de quem Deus é. Entenda uma coisa: aquelas pessoas que estavam reunidas naquele ambiente não estavam ali por acaso. Maria, que é mencionada em Atos 2, aqui morava na casa onde Pedro foi parar depois de ter vivido o milagre da sua libertação. Ela vivia em Jerusalém, e a história da igreja conta que ela foi convertida através da vida de Pedro, e dedicava a sua vida, a sua casa, à causa de Cristo. Olha que reviravolta extraordinária. Em determinado momento, Pedro, na dedicação, à obediência ao que Jesus disse: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e depois segue adiante. Em Jerusalém, Maria era fruto do testemunho de Pedro. Essa Maria não é a mesma Maria, mãe de Jesus, não é a mesma Maria de Magdala, era outra Maria. E no meio desse contexto, apresenta a autoridade de alguém que recebeu de um discípulo de Jesus a incumbência de viver a fé. Logo, quando Pedro foi liberto, talvez o primeiro movimento mais óbvio era Pedro correr para casa ou para o lugar onde outros discípulos de Jesus estavam. Mas no momento onde ele estava, ele foi para uma casa que em algum momento ele se tornou um agente de conversão. Afinal de contas, as pessoas da casa de Maria tiveram acesso ao Evangelho por causa dele. Você está me entendendo? Escute isso: aquilo que é promovido pelo Senhor atrai a presença e faz ambientes se tornarem base de fé, fortalecimento e acolhimento. Ambientes que são promovidos pelo Senhor fazem com que a presença consolide a movimentação.
fazem com que a presença de Cristo consolide todo o movimento, e então aquele lugar que era uma simples casa passou a ser uma base ministerial. Nós temos falado aqui nesses dias, tanto eu quanto a Vivi, sobre a importância do que acontece em público e a autoridade do que acontece no secreto. Sobre a relevância da igreja que se reunia nas casas partindo o pão, mas que permanecia no templo em constante oração, ensino e discipulado. O contexto dessa vida faz com que a gente entenda que pessoas comuns, quando são transformadas, também se tornam pais de destino e referência na vida de pessoas que precisam encontrar o seu caminho. Então, irmão, não menospreze o que o Senhor faz, a forma que o Senhor faz, o modo que o Senhor faz. Nós temos vivido em primícias aqui nessa casa, e os testemunhos são de perto e são de longe, e olha que coisa linda. Sob a autoridade de uma casa, existem testemunhos de irmãos que moram aqui nas redondezas, próximos, que estão recebendo irmãos que moram longe, para não precisar ficar se deslocando e vindo 1 hora, 1 hora e meia. Estão dormindo na casa de irmãos que disseram: fica ali em casa. Você vai tomar banho, você vai comer, nós vamos ter tempo junto, a gente vai se organizar, somente para não perder a bênção, a alegria de estarmos juntos primiciando esse ano. Irmão, isso é autoridade. Isso é autoridade. É testemunho que constrói através do relacionamento. Por favor, coloca para mim na tela aqui, 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Versículo 10, que nos diz: o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Sobre esses alicerces também passa a autoridade daqueles que vivem o Evangelho e decidem fazer com que o Evangelho seja acessível a outros. Versículo 11: a Ele seja o poder para todo sempre, amém. Com a ajuda de Silvano, a quem considero irmão fiel, eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Aquela que está em Babilônia, ou Roma, se referindo à igreja que se reunia junto com ele, também eleita, envia-lhes saudações, preste atenção, e também a meu filho Marcos. Essa referência de Pedro para com Marcos, ela é muito mais íntima, entranhável, perceptiva do que a gente percebe nos detalhes, naquilo que é apresentado no simples do texto. Gente que Deus envia são pessoas levantadas por Ele para guerrear guerras que a gente mesmo não suportaria. Deixa eu te explicar a referência de pessoas na sua vida. Essa é a autoridade de um ministro naquilo que faz. Gente que chega na vida da gente e a gente entende que nisso tem autoridade de Deus, que vem da parte de Deus, sempre vão nos guardar naquilo que a gente não dá conta. Vou repetir. Gente de Deus que chega na sua vida é para te guardar naquilo que você não dá conta. Esse é o trabalho de um ministro de Deus. O ministro de Deus é como se fosse um ofício sacerdotal, num movimento horizontal e vertical, não querendo representar homens diante de Deus, mas sendo um facilitador e um guardador entre os seus, aqueles a quem o Senhor lhe confiou, mas também sendo um elo de ligação com o Senhor, para que sempre naquilo que faz, como se move, consiga trazer pessoas para Cristo, apresentando Jesus a essas pessoas e sendo alguém com uma realidade transformadora. O trabalho de um ministro não é ser um maestro em um culto, não é ser alguém com uma roupa diferenciada diante dos outros,
Não é ser alguém que vai receber títulos, diplomas, certificações mais do que os outros. Ser um ministro de Deus é transitar de forma horizontal e de forma vertical, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Então o temor da vida de um ministro não está somente em perder as suas regalias, ou seu posto diferenciado. A autoridade de um ministro está em manifestar o caráter de Cristo a todos aqueles que estão à sua volta. Dá um aleluia aí, irmão. Você é um ministro de Deus. Deus quer te usar como ministro, em favor de pessoas, guardando as suas vidas. Pedro se referiu a Marcos nesse texto como um filho. Pedro não se referiu a Marcos como um funcionário. Pedro não se referiu a Marcos como qualquer um. E olha que interessante, o nome dele é João Marcos. João por uma referência hebraica e Marcos por uma referência romana. Esse carinha era filho de Maria. Sabe a Maria da casa que Pedro, depois que viveu o milagre, foi parar? É esse cara. Ele morava em Jerusalém. A sua mãe sendo convertida, João Marcos, por tabela, acabou ouvindo da sua mãe tudo aquilo que Pedro ensinava. Ou seja, no tempo recente de conversão da sua mãe, no coração desse jovem já queimava a autoridade que vinha de Pedro, que veio de Jesus. Ou seja, a referência de Pedro para aqueles que estavam cooperando no ministério não eram por pessoas distantes da sua realidade. Irmãos, valorize homens e mulheres de Deus que têm uma voz para essa nação, para as nações. Valorize gente no Chile, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, do Iapoque ao Chuí, seja onde for. Mas não menospreze a relevância das pessoas que estão dentro da sua realidade. Porque talvez você só esteja se escondendo do toque, com inúmeros esboços disponíveis, com inúmeras palavras anotadas, mas a distância de um abraço faz com que você não vive a intimidade, a fim de que essas pessoas consigam cooperar com aquilo que você carrega. Entenda, aquela mulher tinha uma referência de fé, seu filho tinha uma referência de fé. Pedro reconhecia tanto a mãe quanto o filho, porque entendia que sobre eles também estava o Espírito Santo. João Marcos foi quem caminhou com Pedro, registrando as suas palavras. Esse menino que cresceu num culto familiar, num pequeno grupo, cheio de autoridade, recebendo, Murilo, instruções, recebendo daquilo. Em algum momento aquela chama no seu coração começou a tomar forma e ele foi se movendo naquilo. E hoje nós temos acesso a evangelhos que nos contam as histórias sobre Jesus, por pessoas que decidiram caminhar pela fé, transbordando a vida na vida dos outros. No Novo Testamento nós começamos com 4 evangelhos, amém? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, segundo a história da igreja, escreveu esses relatos junto com os seus discípulos. E fez isso tudo de uma maneira muito específica para os judeus. Mateus dedicou a sua vida a comunicar o Cristo e testamentou isso através dos seus relatos. Então o Evangelho segundo Mateus carrega essa autoridade. Lucas, já na introdução do Evangelho escrito por Lucas, fala que ele trabalha compilações do que ouviu e recebeu dos discípulos e de outros irmãos que caminharam com os discípulos, a fim de organizar isso para os irmãos que estavam reunidos em outras cidades, na pessoa de um amado chamado Teófilo. Lucas teve então essa relação com essas informações. João teve, assim como Mateus, a relevância de escrever sobre aquilo que recebeu,
Mas grande parte desses relatos do Evangelho segundo João foi escrito pelos seus discípulos, no momento em que ele estava morando em Éfeso. Agora Marcos é uma referência interessante da movimentação de Pedro, através da casa de uma mulher chamada Maria, que tinha um filho chamado João Marcos, que um dia se tornou um discípulo próximo de Pedro, e caminhando com ele, escreveu tudo que Pedro dizia. A relação do Evangelho de Marcos, ela é profunda em relação aos milagres de Jesus, em relação a acontecimentos íntimos. Então podemos dizer que o Evangelho escrito por Marcos, o segundo da Bíblia, seja escrito por Marcos, segundo o relato de Pedro. Sabe, no meio desse caminho, a gente vai entendendo que, de alguma forma, em algum momento, esses nomes se confundem, se misturam com outros nomes. Porque numa caminhada de maturidade já não importa o nome de quem está aparecendo, mas o nome de quem está sendo glorificado. E todos esses nomes e todas essas pessoas apontavam para o nome de Cristo. Assim como nós temos a obrigação em nossos dias de glorificarmos o nome de Jesus pela nossa vida, também na vida dos outros. Escute isso: tem lutas que você vai vencer, e tem outras que você não vai vencer. Como assim, pastor? Tem gente que ministerialmente é um leão para algumas coisas, mas quando determinados assuntos batem a porta, se torna um cachorrinho assustado com fogos de artifício na virada do ano, se enfiando debaixo da cama. Irmão, a gente morava em lugar meio agitado. Eu e Vivi, nós já moramos em lugares um pouco mais agitados em relação a fogos. Hoje eu acho que eu moro num lugar meio Nutella, porque os fogos de artifício é para pai de pet, não faz barulho. Você já teve vizinho barulhento com rojão, irmão? Meu Deus, que endemoniado. E os cachorros em casa ficavam enlouquecidos, eles queriam achar um buraco para se enfiar dentro, por causa da dor que eles sentem no ouvido. Imagina, deve ser horrível. O cachorro tem uma audição super sensível. Tem gente que ministerialmente enfrenta o tranca-rua no soco, mas quando se levanta determinada situação, a pessoa vira num nível de covardia absurdo, se escondendo de tudo e de todos. Tem lutas que não foram feitas para a gente. É por isso que a gente precisa entender a importância de ter pessoas fortes e leais ao seu lado, para que no dia da adversidade você seja fortalecido por quem está disponível e disposto a servir a sua vida. Não, pastor, mas eu não abro minha intimidade para ninguém, não. Eu não corro esse risco, não. Eu não falo isso nem para os meus pais, para os meus irmãos. Eu prefiro sofrer sozinho, isolado. Irmão, isso é síndrome de orfandade, tá? Só para deixar uma pulguinha aí na tua orelha. A gente tem deixado várias pulguinhas, né, amor? Nas orelhas das pessoas, em nome de Jesus. Mas é com boas intenções. Não, pastor, eu não rasgo muito, não. Na hora que eu tô no aperto assim, eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro ficar quieto, eu não gosto de compartilhar com as pessoas o que eu estou passando. Isso é síndrome de orfandade. Isso é uma síndrome de coisas que foram construídas dentro de você, talvez por uma paternidade equivocada, por uma maternidade que não acolheu, distância de destino, distância de afeto. Agora, enquanto você vive igreja, você precisa encontrar pessoas, porque a gente sozinho não basta. A gente sozinho não é suficiente. Não somos suficientes. Ao não sermos suficientes, precisamos entender que alianças são importantes. Em momentos muito difíceis da minha vida, meu telefone tocou com gente que em algum momento Deus moveu para perguntar como é que eu estava. E irmão, quando eu não estou bem e alguém de confiança, alguém de perto, liga e pergunta se eu não estou bem, irmão, não pergunta. Se você ligar para mim e perguntar se eu não estou bem, você vai saber se eu vou com a tua cara ou não, porque eu vou responder a verdade. Eu sou fácil de entender se eu estou bem ou se eu não estou bem, irmão. Tem gente dizendo que quando eu uso camiseta preta eu não estou bem. É mentira, eu gosto de camiseta preta.
Só nas primícias que eu estou usando colorida. Tem gente que olha para mim e diz, o pastor não está muito bem mesmo. Eu digo, é verdade. Por quê? Você quer saber por que eu não estou bem? Você quer me ajudar a resolver por que eu não estou bem? Você está afim de saber mesmo por que eu não estou bem? Pastor, o senhor está bem? Não, eu não estou bem. Pastor, está amarrado? Eu vim aqui na igreja porque o senhor é pastor. Achei que o senhor sempre estava bem, o senhor sempre estava sorrindo, lendo salmos, salmodiando. E aí a gente fala que não está bem. Oh, meu amor, eu não estou bem. Você me conhece. Muito obrigado. Eu te amo, viu? Na dificuldade, Deus levanta os leais. Pode parecer só um lenço, mas é o eixo da mensagem. Porque no momento em que você se vê fragilizado, irmão, tem gente que Deus levanta para te ajudar. Para te tirar de um lugar de dificuldade, colocar em pé, colocar ânimo em você. Para liberar uma palavra na tua vida. Para orar pela sua casa, te ajudar com seus filhos, te ajudar com seu casamento. Orientar a sua vida financeiramente, te ajudar a entender sobre tantas coisas que você não sabe. Ninguém sabe de tudo. Deixa eu te contar uma coisa. Seja disponível às pessoas. Porque mais cedo ou mais tarde você vai precisar da disponibilidade delas. Um dia me disseram, nós estávamos fazendo um trabalho em algumas casas de repouso, alguns chamam de asilo, chamam de casa de descanso, enfim. E uma pessoa com um coração muito amargo disse, pastor, você sabia que casa de repouso, ou casa de asilo, ou casa de descanso, essas coisas, é feito de um monte de gente que não ajudou ninguém durante a vida e agora só tem aquilo lá para eles viverem? A minha resposta para essa pessoa foi, e o que você está fazendo para transformar o coração delas antes que elas partam, já na idade avançada? Não quer dizer que alguém está numa casa de repouso que essa pessoa não é amada. Talvez seja a melhor estrutura que tenha disponível para cuidá-la na sua enfermidade. Eu discordo da fala dessa pessoa. Mas quer dizer que, em algum momento, a disponibilidade pode ser semeada a alguém, para que no momento em que se precisa, você possa contar. Agora olha onde está a autoridade. Não está naquilo que volta, está naquilo que vai. Hoje nós estamos falando de primícias e daqui a pouco você vai primiciar na vida de alguém. Eu já vim com um monte de sacola no porta-mala do carro e já saí distribuindo já. Eu já me resolvi. Agora entenda uma coisa. A autoridade não está no que volta, está no que vai. Porque melhor é dar do que... Então se você semeia disponibilidade na vida das pessoas e quando você precisa encontra indisponibilidade, não tem problema. Porque somente no seu gesto você já construiu autoridade no mundo espiritual. Se faça disponível às pessoas. E se elas te tratarem como um lixo desprezível, te deixarem de lado, não derem satisfação, não falarem nada com você a seu respeito quando você precisar, saiba que você está semeando numa terra muito fértil, que é um território espiritual e físico governado por Cristo, que é o extraordinário, que nos conduz nesse movimento. Então, irmão, tem coisa que você faz por alguém e vai voltar por gente que você nem sabe. Tem sementes que você vai plantar na vida de um e não vai colher nada. E tem coisas que vai colher na vida de outro que você não plantou nada. Você também não tem controle sobre isso. Não tenha medo de lidar com isso. Por favor, coloca lá para mim em Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 29. Eu vou correr, vou conseguir ler tudo isso aqui. Colossenses 1, 24 em diante. Agora alegro-me nos meus sofrimentos por vocês. Repita comigo, por vocês. O dia que você estiver sofrendo só por causa da sua própria causa, você é egoísta.
Eu ia pedir desculpa por ser duro assim, mas eu não vou pedir desculpa não. Ai, pastor, a minha vida é cheia de problema. Comece a se envolver no problema dos outros, que você vai ver que teu problema não é o único da face da terra. Como assim, pastor? Me meter no problema dos outros? Ué. Talvez você tenha que mandar mensagem para alguém e perguntar como é que tá. Não é para ficar fazendo um síndrome de murmuração na cabeça dos outros, não. É para dizer, não, eu vou aí te ajudar. Você está com um problema, eu vou aí. Estava falando com o Flávio ontem, estava dizendo, eu vou lá visitar um amigo, faz tempo que eu não vou lá. Eu vou lá, o cara está com um problema, eu vou lá me enfiar no problema dele, eu vou lá ajudar ele, pastor. Diga isso, macho, bora! Não tem atrasado depois. Não, irmão, faz o que precisa fazer. Sai um pouquinho do seu circuito, você vai ver que a vida é comum a todos. Paulo diz, os meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, se referindo a Deus. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade que me foi dada por Deus para apresentar a vocês de modo pleno. Repita comigo, modo pleno. Não fica apresentando evangéliozinho meia sola por aí, que mais cedo ou mais tarde você se perde no assunto de Jesus vai dar vitória. Está dando tudo errado na vida da pessoa. Jesus vai dar vitória, fique tranquilo. Não, irmão, quando você conhece a causa, às vezes você senta, tem que segurar na mão e dizer, vai ser difícil, mas você vai sair disso. Vai ser difícil, mas Deus vai revelar por que você está passando por isso. Vai ser complicado, mas você precisa ser forte. Eu estou aqui segurando na tua mão. Quer reconhecer um profeta de conveniência? Só tem vitória na palavra dele. Nunca tem uma exortação, uma correção, nada. E quer ver que é um profeta do inferno também? Só tem derrota e condenação naquilo que fala. Quer saber o que é um profeta equilibrado? Ele escuta, discerne e fala o que precisa falar. E o que falou se cumpre. Porque acessa o coração do Senhor e manifesta através da proclamação da palavra. Assim diz o Senhor, é uma chave que manifesta o coração de Deus e não o interesse do profeta. Amém? De modo pleno, na sua palavra, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora se manifestou a seus santos. A estes Deus quis fazer conhecida a gloriosa riqueza desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos advertindo e ensinando cada um, repita comigo, cada um, com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem, repita comigo, todo homem, perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço. Coloque a mão no seu coração assim e diga, eu me esforço, lutando conforme a força dele que atua poderosamente em mim. Quando você se torna um ministro do Senhor, você entende a autoridade que tem a sua voz, o seu movimento, o seu sorriso e até mesmo a sua tristeza. Aí você escolhe viver para si ou viver para Cristo. Se é para Cristo, é um poder extraordinário que faz com que você entenda a dimensão do esforço, adentrando em vidas que são transformadas por aquilo que foi confiado a você diretamente por Cristo. Escute isso. De Cristo é em mim em favor de você. É em você para que Cristo seja conhecido também a mim e a todos através de nós. Esse é o resumo desse versículo, desses textos que nós lemos. No meio dessa compreensão, a gente vê que tem Jesus daqui para aí, tem que ter Jesus daí para cá também. Ah, eu não vou na igreja porque o pastor isso, porque o pastor aquilo. Ai, te lascar, irmão. Seu chato.
Você quer viver de conveniência? Vai no Oxo da fé, você vai encontrar lá Kit Kat espiritual, picolé, água sem gás, água com gás. Continua vivendo desse jeito. Agora, se você quer viver fé mesmo, em algum momento você vai olhar para mim e vai encontrar alguma coisa de Jesus. Eu tenho me esforçado, tenho procurado dar o meu melhor. E eu amo quando encontro pessoas à volta, desesperadas por Jesus, que também dão o seu melhor, para viver a fé, na dimensão que a fé precisa ser vivida. Se tem Jesus daqui para ir, irmão, há a expectativa de que também haja Jesus daí para cá. Colossenses, lá no final do livro, capítulo 4, versículo 16 e 17 diz, Colossenses 4, versículo 16 e 17, depois que essa carta for lida a vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta da Laodiceia. Paulo está falando aqui o seguinte, o que eu escrevi para vocês daqui, serve para vocês daqui também. Então, depois que vocês lerem o que eu escrevi para vocês, por favor, pegue essa carta e vá até o irmãozinho da cidade vizinha e troque essa carta com eles. Porque essa carta daqui também serve para lá, e a carta de lá também serve para cá. Por que Paulo escreveu isso? Porque se vem do Espírito, serve para todos. Se serve para todos, irmão, deixa eu te contar uma coisa que eu aprendi com o meu pastor. Coisa boa é aprender com o pastor. Eu nunca li a Bíblia pensando, esse versículo é para o fulano. Nossa, esse aqui, vou mandar agora para ele. Irmão, tudo na Bíblia é para mim, não é nada para você. Eu leio e já choro. Porque o esforço, Jesus, o esforço da minha vida, o esforço. Porque a morte que opera em mim, a minha morte, Senhor, a minha morte. Porque vocês são filhos, Jesus, a gente tem filho espiritual. Porque o amor que opera em vós Senhor, o amor, Jesus, me ensina a entender esse amor. Irmão, eu não fico lendo a Bíblia para os outros. Eu leio a Bíblia para mim. Eu sou confrontado por ela. Tem hora que eu deito e dou play na Bíblia só para que ela venha para mim. E eu não vou lá só no salminho gostoso que passa a mãozinha na minha cabeça. Eu vou naquele texto que diz, arrependei-vos, raça de víboras. Senhor, eu sou uma cobra mesmo. Me ajuda, Jesus, a deixar de ser uma serpente. É para mim. E se você em 2025 começar a ler a Bíblia para você, começar a tomar a carta dos Colossenses e ao invés de ler carta aos Colossenses, você dizer, essa é a carta de Paulo para mim, vou ler ela, foi endereçada a mim. Oh meu Deus, que privilégio, irmão. Nós temos a Bíblia à nossa disposição. É um governo miserável nesse país, mas nós temos liberdade. E quando tentarem roubar os livros, assim como estão fazendo das escolas, e estão com ideia de começar a fazer em cadeia agora, que isso esteja impregnado em nós de tal forma, que esteja impregnado de tal forma, valorizado nos nossos dias, porque um lugar cheio do Espírito Santo sempre será um lugar extraordinário. Pessoas cheias da palavra sempre serão pessoas extraordinárias. Não se trata de uma simples sabedoria. Eu tenho uma pergunta para você. Você acha que Salomão foi salvo pela vida que viveu? O homem mais sábio da Bíblia foi o mais promíscuo e obscuro das Escrituras. Muito do ocultismo que você conhece hoje foi promovido e ensinado por Salomão. E a Bíblia diz que como sábio como ele não houve. O contexto da sabedoria pode desenvolver o coração de coaches, treinadores de conveniência.
Mas uma vida de verdade talvez passa por gente desprezada. Escute uma coisa. Raabe foi uma prostituta. Raabe foi uma prostituta. E ela consta no hall da fama, lá em Hebreus capítulo 11. Agora o homem mais sábio da Bíblia, ele não é honrado no hall da fama. Inclusive, não passa por nenhum tipo de menção genealógica a ser tido como referência. Um homem sábio que se desvia, se perde no seu propósito. Escute uma coisa. Eu sei que tem muita gente nos visitando. E glória a Deus por isso. Por favor, não congregue num lugar onde você encontrou um pastor de conveniências, que afirma você no que você quer ser afirmado. Congregue em um lugar onde você encontrou um pastor que te ajude a ser transformado, com autoridade te conduzindo a Cristo, te conduzindo à cruz. Talvez você queira o conforto no congregar, mas nada melhor do que um confronto, para te ajudar a sair do lugar de conveniência e entrar no lugar de propósito. E nisso a nossa visão muda, eu já vou concluir. O nível elevado disso se chama Reino de Deus. Nós vamos falar muito sobre reino e paternidade nesse ano de 2025. Muito mesmo. Aonde a nossa visão muda sobre a referência dos outros. Escute, Isaías do 1 ao 5, do capítulo 1 até o capítulo 5, é o profeta dizendo, ai do povo. A partir do capítulo 6, o profeta diz, ai de mim. Quando eleva o nível da visão, você entende que é preciso compreender a nossa responsabilidade para esses dias. Não é a responsabilidade dos outros ou que os outros deveriam ter feito. Ah, pastor, mas se o senhor tivesse feito isso, teria dado certo. Faz você. Você tem liberdade. Por que não fez? Por que não faz? Pedro precisou de um lugar seguro, foi renovado e fortalecido quando entendeu que para viver libertação é necessário reconhecer as Marias à sua volta. É necessário reconhecer os João Marcos à sua volta. É necessário reconhecer os Antônio, os José, seja lá o nome que for, na simplicidade do movimento e na proximidade da relação. Entenda uma coisa. Em Atos capítulo 12, o anjo disse a Pedro, coloque a sandália, é tempo de caminhar. Agora quando você volta à escritura lá em Êxodo, você vai ver no capítulo 3, que um anjo pediu para Moisés tirar as sandálias, porque não era tempo de movimento, era tempo de ficar parado. A sua estação talvez não seja a mesma da minha. Aí a necessidade de você compreender em que estágio você está. Coloca a sandália para andar ou tira a sandália para parar? Se for para parar, que seja para ser desenvolvido e aperfeiçoado. Agora, se for para caminhar, vá com a autoridade daquilo que você já entendeu quem é em Deus. Não vai dar errado. Entenda, um lugar cheio do Espírito Santo sempre será um lugar extraordinário. Se coloque em pé no seu lugar.